Pessoal, nós paramos no item 2 da questão 14. Já fizemos o item 1 e o item 3. A questão 14 está na página 17 do nosso material escrito. Vamos ler aqui o item 2. Considere que é uma proposição que seja composta apenas das proposições simples A e B. Então, tenho duas proposições simples que compõem a proposição Q. E cujos valores lógicos V ocorram, então, só é verdade, né? Nos casos apresentados na tabela abaixo. Olha, a proposição Q tem duas proposições simples, A e B. Logo, o número de linhas da tabela verdade de Q, que é dado pela fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples, vai ficar 2 ao quadrado, n é 2. Então, dá 4 linhas, ok? Então, a tabela verdade do Q tem 4 linhas. Na figura, só aparecem 2 linhas. Somente as 2 linhas. Então, faltam 2. Continuando a leitura, nessa situação, uma forma simbólica correta para Q é a proposição. Então, ele está dizendo que o Q pode ser essa proposição aí. Ok? Olha, vamos completar a tabela verdade da figura com as 2 linhas que estão faltando. Vamos colocar aqui, ó, o A, tem o B. Quais são os valores lógicos padrão, né, que a gente utiliza aqui? O formato padrão é VV, VF, FV e FF, ok? Vamos lá, vamos ver aqui o que é que ele nos deu. Ele deu quando o A é V e o B é F, o resultado é V. Deixa eu passar aqui as linhas. Então, vamos lá. O A é V, o B é o F é a segunda linha. Está aqui, a segunda linha. O resultado aqui é V. O Q também é V quando o A e o B são Fs. Então, é a última linha. Então, aqui também é V. Tá? Nas outras linhas, o valor de Q, segundo o item, é falso. Tá bom? Agora, ele está dizendo que o Q pode ser essa proposição. Para que o Q seja essa proposição, é necessário que essa proposição tenha esses valores lógicos aqui. Ok? Olha, como é que eu resolveria essa questão, né? Tentando resolvê-la. Eu vou tentar primeiro simplificar essa proposição. Vamos trocar, onde tiver esse Vzinho invertido, vamos colocar o E normal, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, vai ficar A, E, não B, ou, tirei o colchete ali, fica, vou colocar um parênteses normal, fica não A, E, não B, ok? Pessoal, eu falei o seguinte para vocês, quando é tudo E, quando for tudo E, ou tudo O, eu posso tirar os parênteses e com isso acabar simplificando. Mas observe que aqui, ó, mistura o E com o O. Desse modo, eu não posso tirar os parênteses. Então, não dá para simplificar. Então, eu vou realmente utilizar a tabela verdade e verificar se esses valores lógicos, né, vão ocorrer. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui do lado. Eu posso até completar aqui, ó. Vamos colocar aqui do lado, né? Aproveitando a tabela aqui já, eu vou colocar essa proposição aqui. Olha, para construir uma tabela verdade, eu posso fazer o seguinte, construir uma coluna para o não B, construir uma coluna para o não A, né? E depois construir uma coluna para esse primeiro termo do O, uma outra coluna para esse segundo termo do O, né? Essa é a maneira padrão. Inclusive, já resolvi na questão 12, no item 3, eu fiz dessa maneira, né? Criei uma coluna para cada proposição negativa e composta. E depois resolvi, na questão 12, item 3. Nessa questão, vou fazer diferente, tá? É uma outra opção. Essa outra opção, eu faço o seguinte, vamos colocar aqui, essa maneira aqui que eu transformei, né? Para E e para O, sem os colchetes. Vamos colocar aqui. A, I, não B. O. Ó, eu coloco ela toda.
sem separar em colunas. É outra forma, é uma opção. Não A e não B. Olha, essa forma que eu estou fazendo vai ser o seguinte. Você vai substituir aqui, ó. Isso aqui eu não vou mexer nisso aqui. Isso aqui é para ver no final se o resultado vai dar isso aqui. Tá? Vou trabalhar somente com essa coluna aqui do A e essa coluna aqui do B. Vamos lá. Na primeira linha, o A é V e o B é V. Então, onde tiver A, eu coloco V. Onde tiver B, eu coloco V. Onde tiver não A, eu coloco F. Não B, eu coloco F. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar o A é V, né? E o não B, então, vai ser F. O B é V. O... Tá vendo? A gente vai substituindo na hora. O não A vai ser F. E o não B vai ser F. Resolvendo isso aqui, ó. V e F dá F. F e F dá F. Então fica F ou F dá F. Olha, deu F. Tem que dar F? Tem, ó. Tá certo. Tinha que dar F mesmo, ó. Por enquanto, essa proposição aqui, ela pode representar o quê? Por enquanto. A primeira linha deu certo. Vamos agora passar para a segunda linha. Na segunda linha, o A é V e o B é F. Vamos lá substituir. Aqui o A é V. Né? O não B, o B é F. Então, não B vai ser V. Repete o O. Aqui, o A é V, então não A vai ser F. O B é F, então não B vai ser V. Então fica, ó, V e V dá V. Repete o O. F e V dá F. V ou F dá V. Tá igual ao valor lógico colocado nessa coluna aqui, ó? Tá igual. Então, por enquanto, essa proposição está servindo, né, como a proposição Q. Passemos para a terceira linha. Terceira linha, o A é F e o B é V. O A é F, então aqui, ó, vai ficar F e o B é V. Então, não B vai ser F. O não A vai ser V. E não B, o B é V, então não B vai ser F. Então, vai ficar F e F dá F, ou V e F dá F. F ou F dá F. O resultado nessa coluna aqui foi F? Foi também F. Então, por enquanto, a proposição está servindo. A última linha. Na última linha, ambos são Fs. Então, as negações vão ser V. Então, aqui, ó, A é F, negação de B vai ser V. O negação de A vai ser V, negação de B vai ser V. Então, fica F e V dá F, O, V e V dá V, F ou V dá V. Bateu com o valor dessa coluna? Bateu, ó. Então, conclusão, essa proposição dada no item 2, ela pode ser a proposição Q. Então, o item está certo. Pronto. Terminamos agora a questão 14. Vamos passar para a questão 15. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Antes de começar a questão 15... vamos trabalhar mais aquela questão de regras de equivalência, negação e simplificação para classificar uma proposição como tautologia ou como contradição e contingência, tá certo? Então, vou colocar aqui uns exemplos que não tem no nosso material, vou colocar aqui no quadro. E aí vou classificar as proposições como tautologia, contradição ou contingência, usando as regrinhas de negação, equivalência e simplificação que eu coloquei no quadro. Certo? Então, deixa eu pegar a primeira proposição para nós trabalharmos aqui. Deixa eu criar uma página em branco aqui no quadro. Pronto, então tem esse quadro aqui. Vamos pegar a seguinte proposição. Essa aqui, ó. Então, ó, eu quero verificar, o objetivo é o seguinte, é verificar se a proposição é uma tautologia, uma contradição ou contingência.
Relembrando o que é cada uma dessas. Tautologia é a proposição que é sempre verdadeira. Contradição é a proposição que é sempre falsa. A contingência é a proposição que assume valores verdade e valores falsos, dependendo do valor atribuído às proposições simples. Tá ok? Por exemplo, a proposição A ou B, ela é uma contingência. Por que é uma contingência? Porque a proposição A ou B pode assumir valor lógico verdade em 3 situações e pode assumir valor lógico falso em única situação. Como pode assumir V e F, A ou B, ela é uma contingência. Nem é tautologia, nem é contradição. É uma contingência. Ok? Então, deixa eu apagar esse A ou B aqui. Vamos ver aqui. A primeira que nós vamos analisar é essa proposição aqui. Ó. Não A ou não B ou A implica B. Pessoal, na página 4 do nosso material, eu coloquei um exemplo de tautologia, um exemplo de contradição e um exemplo de contingência. Confiram, então, a página 4. Botei um exemplo para cada situação. Só que eu resolvi fazendo pela tabela verdade. Como eu falei, a tabela verdade é uma solução forte, poderosa, que resolve muitas questões. O problema da tabela verdade é o tempo que você leva para resolver a questão. Então, usando aquelas regras de simplificação, muitas vezes vamos resolver a questão de forma bem mais rápida. Vejamos aqui. Olha, essa é uma proposição que está aqui no quadro, que tem o O e tem aqui a condicional. Qual é o esquema? Eu vou tentar resolvê-la usando a simplificação, tá certo? Pela simplificação, eu tenho que trabalhar somente com o conectivo e o conectivo O. Então, vamos transformar esse implica para O. Como? Usando a regrinha de equivalência. Negar o primeiro e repetir o segundo. Então, vamos, essa parte aqui inicial eu não vou mexer. Então, fica não há, só vou repetir, não há ou não B. Ou. Vamos transformar essa segunda parte, que é um condicional, numa disjunção. Então, a regrinha é a seguinte. Nega o primeiro, troca pelo O e repete o segundo. Pessoal, observe que o seguinte, só tem conectivo O. Se só tem conectivo O, eu posso tirar os parênteses. Então, vamos lá tirar. Não há, ou não B, ou não há, ou B. Tá? E agora, olha, o O e o E, ele é comutativo. Já falei isso. Exemplo, X ou Y é a mesma coisa que Y ou X. Né? O O. E o E, X e Y é a mesma coisa que Y e X. Então é comutativo. Eu posso trocar de posição que não tem problema nenhum. Então eu vou trocar de posição aqui. Por quê? Olha, eu vou agrupar. Aqui tem o não A, né? E aqui aparece o A também. Aqui tem o B, né? Deixa eu colocar de cor diferente. Ou então de forma diferente, melhor dizendo. Aqui, vou colocar 2 tracinhos embaixo. Aqui tem o B, aparece o B e aqui aparece o B. Tá vendo? Então vou agrupar. Vou deixar os 2 A juntos e os 2 B juntos. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Colocando em preto. Não há. Repetir. Esse não há aqui, eu vou trocar de posição. Vou colocar ele aqui do lado. Não há. Esse não B aqui, vou deixar junto com esse B aqui. Então, fica não B. Repetir, não B. E aqui o B, coloco o B. Entenderam? Eu juntei aí os As e os Bs. Agora eu vou resolver. Olha, qual a regrinha que eu posso utilizar aqui? Não há ou não há? Isso aqui é a regrinha do gago, né? Não há ou não há é a mesma coisa que não há. Tá? Aqui do B. Não B ou B. Pessoal, isso aqui é uma tautologia. Já falei para vocês isso. Né? Dizer, por exemplo, que Juliana
é alta ou Juliana não é alta, isso sempre vai ser verdade, nunca vai estar errado. Então, não B ou B é um valor lógico V, de verdade. E esse O eu repito. Vou repetir aqui o O. Então, o resultado final aqui, ó, ficou assim, ó. Não há O, V. Dá para simplificar? Dá. Vamos ver o seguinte. No O, na disjunção, quem manda? Quem manda é o V. Então, se tiver um V, o resultado é V. Tá certo? Então, no O, quem manda é o V. Então, o resultado aqui, o resultado é V. Pronto. Então, o que é isso? Eu acabei de provar que essa proposição aqui inicial, essa proposição é sempre V. É sempre V. Ok? Se é sempre V, é uma tautologia. Então, através da simplificação, eu consegui chegar na resposta da questão, né? Prover que é uma tautologia. Vamos fazer essa questão, tá? Por outro método, mas antes vou dar uma pausa nessa aula. Já fizemos o item 1 e o item 3. A questão 14 está na página 17 do nosso material escrito. Vamos ler aqui o item 2. Considere que é uma proposição que seja composta apenas das proposições simples A e B. Então, tenho duas proposições simples que compõem a proposição Q. E cujos valores lógicos V ocorram, então, só é verdade, né? Nos casos apresentados na tabela abaixo. Olha, a proposição Q tem duas proposições simples, A e B. Logo, o número de linhas da tabela verdade de Q, que é dado pela fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples, vai ficar 2 ao quadrado, n é 2. Então, dá 4 linhas, ok? Então, a tabela verdade do Q tem 4 linhas. Na figura, só aparecem 2 linhas, somente as 2 linhas. Então, faltam 2. Continuando a leitura, nessa situação, uma forma simbólica correta para Q é a proposição. Então, ele está dizendo que o Q pode ser essa proposição aí. Ok? Olha, vamos completar a tabela verdade da figura com as 2 linhas que estão faltando. Vamos colocar aqui, ó, o A, tem o B. Quais são os valores lógicos padrão, né, que a gente utiliza aqui? O formato padrão é VV, VF, FV e FF, ok? Vamos lá, vamos ver aqui o que é que ele nos deu. Ele deu quando o A é V e o B é F, o resultado é V. Deixa eu passar aqui as linhas. Então, vamos lá. O A é V, o B é o F é a segunda linha. Está aqui, a segunda linha. O resultado aqui é V. O Q também é V quando o A e o B são Fs. Então, é a última linha. Então, aqui também é V. Tá? Nas outras linhas, o valor de Q, segundo o item, é falso. Tá bom? Agora, ele está dizendo que o Q pode ser essa proposição. Para que o Q seja essa proposição, é necessário que essa proposição tenha esses valores lógicos aqui. Ok? Olha, como é que eu resolveria essa questão, né? Tentando resolvê-la. Eu vou tentar primeiro simplificar essa proposição. Vamos trocar, onde tiver esse Vzinho invertido, vou colocar o E normal, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, vai ficar A, E, não B, O, tirei o colchete ali, fica, vou colocar um parênteses normal. Fica não há. Continuando a leitura, nessa situação, uma forma simbólica correta para Q é a proposição. Então, ele está dizendo que o Q pode ser essa proposição aí. Ok? Olha, vamos completar a tabela verdade da figura com as 2 linhas que estão faltando. Vamos colocar aqui, ó, o A, tem o B. Quais são os valores lógicos padrão, né, que a gente utiliza aqui? O formato padrão é VV,
VF, FV e FF, ok? Vamos lá, vamos ver aqui o que é que ele nos deu. Ele deu quando o A é V e o B é F, o resultado é V. Deixa eu passar aqui as linhas. Então vamos lá. O A é V, o B é o F é a segunda linha. Tá aqui, a segunda linha. O resultado aqui é V. O Q também é V quando o A e o B são Fs. Então é a última linha. Então aqui também é V. Tá? Nas outras linhas, o valor de Q, segundo o item, é falso. Tá bom? Agora, ele está dizendo que o Q pode ser essa proposição. Para que o Q seja essa proposição, é necessário que essa proposição tenha esses valores lógicos aqui. Ok? Olha, como é que eu resolveria essa questão, né? Tentando resolvê-la. Eu vou tentar primeiro simplificar essa proposição. Vamos trocar, onde tiver esse Vzinho invertido, vou colocar o E normal, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, vai ficar A, E, não B, ou, tirei o colchete ali, fica, vou colocar um parênteses normal, fica não A, E, não B, ok? Pessoal, eu falei o seguinte para vocês, quando é tudo E, quando for tudo E ou tudo O, eu posso tirar os parênteses e com isso acabar simplificando. Mas observe que aqui, ó, mistura o E com o O. Desse modo, eu não posso tirar os parênteses, então não dá para simplificar. Então eu vou realmente utilizar a tabela verdade e verificar se esses valores lógicos, né, vão ocorrer, tá bom? Então, eu vou fazer aqui do lado, eu posso até completar aqui, ó, vamos colocar aqui do lado, né, aproveitando a tabela aqui já, eu vou colocar essa proposição aqui. Olha, para construir uma tabela verdade, eu posso fazer o seguinte, construir... Pessoal, nós paramos no item 2 da questão 14. Já fizemos o item 1 e o item 3. A questão 14 está na página 17 do nosso material escrito. Vamos ler aqui o item 2. Considere que é uma proposição que seja composta apenas das proposições simples A e B. Então, tenho duas proposições simples que compõem a proposição Q. E cujos valores lógicos V ocorram, então, só é verdade, né? Nos casos apresentados na tabela abaixo. Olha, a proposição Q tem duas proposições simples, A e B. Logo, o número de linhas da tabela verdade de Q, que é dado pela fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples, vai ficar 2 ao quadrado, o n é 2. Então, dá 4 linhas, ok? Então, a tabela verdade do Q tem 4 linhas. Na figura, só aparecem 2 linhas. Somente as 2 linhas. Então, faltam 2. Continuando a leitura, nessa situação, uma forma simbólica correta para Q é a proposição. Então, ele está dizendo que o Q pode ser essa proposição aí. Ok? Olha, vamos completar a tabela verdade da figura com as 2 linhas que estão faltando. Vamos colocar aqui, ó, o A... Tem o B. Quais são os valores lógicos padrão, né, que a gente utiliza aqui? O formato padrão é VV, VF, FV e FF. Ok? Vamos lá, vamos ver aqui o que é que ele nos deu. Ele deu quando o A é V e o B é F. O resultado é V. Deixa eu passar aqui as linhas. Então, vamos lá. O A é V, o B é o F é a segunda linha. Está aqui, a segunda linha. O resultado aqui é V. O Q também é V quando o A e o B são Fs. Então, é a última linha. Então, aqui também é V. Tá? Nas outras linhas, o valor de Q, segundo o item, é falso. Tá bom? Agora, ele está dizendo que o Q
pode ser essa proposição. Para que o que seja essa proposição, é necessário que essa proposição tenha esses valores lógicos aqui. Ok? Olha, como é que eu resolveria essa questão, né? Tentando resolvê-la. Eu vou tentar primeiro simplificar essa proposição. Vamos trocar, onde tiver esse Vzinho invertido, vamos colocar o E normal, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, vai ficar e cujos valores lógicos V ocorram, então só é verdade, né? Nos casos apresentados na tabela abaixo. Olha, a proposição Q tem duas proposições simples, A e B. Logo, o número de linhas da tabela verdade de Q, que é dado pela fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples, vai ficar 2 ao quadrado, o n é 2. Então, dá 4 linhas, ok? Então, a tabela verdade do Q tem 4 linhas. Na figura, só aparecem 2 linhas, somente as 2 linhas. Então, faltam 2. Continuando a leitura, nessa situação, uma forma simbólica correta para Q é a proposição. Então, ele está dizendo que o Q pode ser essa proposição aí. Ok? Olha, vamos completar a tabela verdade da figura com as 2 linhas que estão faltando. Vamos colocar aqui, ó, o A, tem o B. Quais são os valores lógicos padrão, né, que a gente utiliza aqui? O formato padrão é VV, VF, FV e FF, ok? Vamos lá, vamos ver aqui o que é que ele nos deu. Ele deu quando o A é V e o B é F, o resultado é V. Deixa eu passar aqui as linhas. Então, vamos lá. O A é V, o B é o F é a segunda linha. Está aqui, a segunda linha. O resultado aqui é V. O Q também é V quando o A e o B são Fs. Então, é a última linha. Então, aqui também é V. Tá? Nas outras linhas, o valor de Q, segundo o item, é falso. Tá bom? Agora, ele está dizendo que o Q pode ser essa proposição. Para que o Q seja essa proposição, é necessário que essa proposição tenha esses valores lógicos aqui. Ok? Olha, como é que eu resolveria essa questão, né? Tentando resolvê-la. Eu vou tentar primeiro simplificar essa proposição. Vamos trocar, onde tiver esse Vzinho invertido, vamos colocar o E normal, tá bom? Vamos colocar aqui, ó, vai ficar A, E, não B, ou, tirei o colchete ali, fica, vou colocar um parênteses normal, fica não A, E, não B, ok? Pessoal, eu falei o seguinte para vocês, quando é tudo E, quando for tudo E, ou tudo O, eu posso tirar os parênteses e com isso acabar simplificando. Mas observe que aqui, ó,